A TV do passado, das memórias afetivas e das influências socioeconômicas, políticas, culturais e profissionais. A TV do presente e de como se faz presente, do que representa, do que repercute e de como repercute. A TV do amanhã, de como pode ser relevante em alcance e qualidade, que atende às necessidades de um povo cada vez mais disposto a fazer valer os seus direitos e interesses. A seguir, você vai acompanhar reflexões de ativistas e acadêmicos que se dedicam aos campos das diversidades e dos direitos humanos. Uma proposta do meu projeto de pós-doutoramento, vinculado ao Núcleo de Estudos das Diversidades, Intolerâncias e Conflitos da Universidade de São Paulo. Bom, eu sou a Angélica Calil, jornalista e roteirista. Sou mãe também, porque eu acho que passa por isso a minha identidade, e também passa pelo fato de eu ser feminista. Acho que isso constrói uma identidade para mim. Então, eu tenho um canal no YouTube chamado Você Feminista e Não Sabe, onde eu faço entrevistas sobre o tema a partir de diferentes recortes. Esse livro, as primeiras 15 entrevistas do canal em 2017 viraram um livro ilustrado pela ilustradora Mariama Fonseca, onde a gente aprofunda um pouco mais os temas. E eu tenho também um outro livro que está sendo lançado agora, em setembro de 2020, sobre infanto-juvenil, sobre mulheres que foram amigas na história. Então, assim, eu trabalho como jornalista e roteirista de audiovisual, mas eu tenho paralelamente esse trabalho que é mais autoral, digamos assim, mas que eu acho que ele conversa muito com o que eu sou, né? Então, assim, eu tenho essas duas atividades paralelas, assim, né? A atividade com audiovisual mais formalmente, que é o que me mantém, e essas outras atividades, mas elas se misturam às vezes, né? Então, a gente é tudo junto, né? É difícil dividir em caixinhas. Mas eu acho que isso já dá para ter uma noção assim da minha atividade profissional, digamos assim, né? Bom, olha, eu fui criança nos anos 70, né? Eu nasci em 72, então eu fui criança nos 70 e nos 80, assim. E eu acho que eu sou bem um exemplo de uma criança dessa relação com a TV de uma criança dessa época, porque assim, eu via muita TV, eu brincava muito na rua e tudo, tal, tal, tal. Mas eu via muito TV, eu gostava muito de desenho animado. Porque hoje, né, as crianças têm assim, ligam um canal, é só desenho animado. No meu tempo de criança, tinha alguns horários que tinham desenho animado, né? E pouquíssimos canais. Então, para mim, era uma riqueza aquilo, a hora do desenho, sabe? Eu adorava assistir desenho animado, adorava esse mundo da fantasia. E hoje eu vejo que eu trabalho muito com isso também, né? Porque o audiovisual, eu trabalho muito com adolescente, então eu tenho muito essa bagagem do que eu assistia. Hoje eu faço essa reflexão, assim. E eu gostava muito de ver desenho, eu gostava muito do Sítio do Pica-Pau Amarelo, que era 5 da tarde. Então, eu me lembro, uma das minhas recordações mais, assim, remotas, de uma infância muito lá atrás, assim, eu brincando de Emília, assim, né, de fechar o olho, fazer peli-pim-pim e ir para um lugar, assim. Então, e isso eu via na TV, né, então eu tenho essa relação. E eu também via outras, né? Como os meus pais viam bastante TV também, eu também assistia noticiário com eles, eu via bastante novela. Depois, na minha adolescência, eu virei super noveleira, adorava novela, adoro, até hoje eu gosto de novela, gosto de minissérie, gosto de tudo isso. Mas eu, na minha infância mesmo, eu me lembro muito dos desenhos animados, assim, era uma coisa importante na minha vida assistir desenho. Então, o que eu nunca gostei, então uma coisa que eu não gostava na infância e na adolescência, e até hoje eu odeio, que eu nunca gostei de programa de auditório, odeio, detesto, acho agressivo. Eu me lembro que lá eu sou de Porto Alegre, né? E lá passava o Domingo no Parque, que era um programa do Silvio Santos, de auditório, né, com criança.
Eu detestava o Silvio Santos. Até hoje eu detesto esse homem. Mas, assim, lá, quando eu ainda não tinha uma visão mais política e sociológica do Silvio Santos, eu já não gostava. Eu achava chato o que ele fazia com as crianças. Eu não curtia, assim. Por exemplo, eu tinha uma avó que via Chacrinha. Eu não gostava do Chacrinha. Eu achava chato aquele programa. Enfim, isso é uma coisa que eu não gostava. Eu nunca tinha pensado nisso. Nunca gostei de programa de auditório. Até hoje eu detesto. Faustão, Silvio Santos tem um bode. Não gosto, não acho essa coisa de chamar o Chacrinha de gênio, eu não consigo entender isso. Então, enfim, eu não gosto de programa de auditório, nunca gostei. Primeiro porque eu gosto de histórias, né? Então, desenho animado tem história, filmes, eu gosto desse tipo de narrativa. Até jornal, né? Noticioso tem a narrativa. E o que eu não gosto desses programas de auditório, e nunca gostei, é da exposição das pessoas ao ridículo. Então, essa coisa de expor as pessoas ao ridículo, que tinha muito no Silvio Santos, ele fazia muito isso com criança. Eu me lembro de uma vez uma menina chorar porque não conseguia falar. Ele fazia isso, né? A criança ganhava um tênis se ela falava que ele era antimicrobial. Eu não sei se tu lembra disso, mas assim, você tinha que conseguir falar essa palavra, antimicrobial. E as crianças não conseguiam falar. E eu me lembro de uma que saiu chorando uma vez, uma pequenininha, e porque não ganhou. Então, para que isso, né? Para que expor uma criança a isso? Hoje em dia eu não gosto, porque eu acho superficial. Eu acho que muitas vezes expõe o corpo da mulher, né? Quando tinha as chacretes, hoje tem aquela, nem sei se tem mais aquelas dançarinas do Faustão. Eu acho que expõe a mulher de uma maneira que não é respeitosa. Eu não acho, eu não acho saudável aquela relação ali do público, que tu vê que o público está sempre batendo palma na hora que mandam. Eu acho tudo muito falso. E realmente, assim, eu não consigo, não me atrai ficar assistindo, eu sabe, não me pega. Aí, às vezes, tem umas atrações, cantores que eu possa gostar, que vão lá cantar. Mesmo assim, eu acho ruim. Quando eu vejo, mesmo eu ver um cantor que eu goste num programa de auditório, eu acho que é falso também. Eu não gosto da linguagem. Acho a linguagem visual também muito, muito, muito assim, não é falsa, é muito fácil, assim, às vezes, né? Cores. Então, assim, não gosto de assistir. Eu acho que a televisão teve muita influência na minha vida. Muita, muita. Assim, a minha escolha profissional eu trabalho com televisão, eu trabalho com audiovisual, né? Já trabalhei na TV Educativa de Porto Alegre, na TV Cultura aqui, já fiz, né? O meu trabalho sempre é para canais educativos, mas sempre no audiovisual. Então, eu acho que, né, o que eu falei no início, como eu sou uma criança dos anos 70, essa linguagem audiovisual é muito presente para mim. Porque foi ali que a gente começou a ter TV, todo mundo assistir mais TV, né? Claro que a TV começa nos anos 50, 60, né? Se não me engano, 50 já. Mas, assim, era uma coisa muito forte para minha geração assistir TV, né? Parar para ver aquele horário. Eu me lembro, por exemplo, do clipe do Michael Jackson, do Thriller, que passou no Fantástico. Todo mundo parou para assistir. O casamento da princesa Diana com o príncipe Charles. A minha mãe botou o despertador para tocar, para a gente acordar de madrugada para assistir na TV o casamento, né? Então, e eu sempre gostei muito disso. Então, eu acho que, assim, a TV teve uma influência muito grande em mim. Essa coisa das narrativas são sempre muito fortes para mim, as narrativas artísticas dentro da linguagem audiovisual. Eu sempre me informei muito por TV, eu gosto de ler jornal, no tempo que a gente recebia o jornal na porta, eu gostava, mas para mim a narrativa audiovisual é muito forte, porque ela traz outras referências, né? Então eu acho que é fortíssimo para mim. Por exemplo, eu via muita novela, né? Então a moda das novelas, agora tá reprisando no Globoplay como é que é uma novela com a Malu Mader, que é muito ídola da minha geração, assim, é a Fera Radical. E ela usava umas coisas de couro, umas jaquetas de couro, umas calças jeans bem justas, assim, eu me lembro que eu usava aquelas calças. Eu adorava, como é que é o nome da personagem dela?
não vou lembrar, mas ela era uma mulher forte, assim, então eu acho que os cabelos, os cortes de cabelo, né? Isso era muito forte na minha adolescência. Então eu acho que a TV foi muito importante para mim, porque hoje a minha profissão é na TV, né? Então eu ter visto muito a TV quando eu era criança sedimentou isso, eu acredito. Tem uma influência brutal, assim, pro bem e pro mal, né? A televisão. Eu me lembro, assim, de ver na TV os comícios das diretas já, de, de assistir programa político, aquela famosa edição do Jornal Nacional do Lula e do Collor, né, que tirou a eleição do Lula, eu assisti ao vivo, né, o debate, né, e depois a edição do Jornal Nacional. E eu acho, assim, que a TV a gente não pode só chamar a TV de manipuladora, o que de fato ela é, né, em muitos casos, porque a TV brasileira tem uma questão muito mais profunda do que apenas a manipulação. Não dá para a gente resumir a tudo que acontece a TV determina. Eu não acho que é assim. Mas a gente não pode diminuir a importância da TV só para isso, né? Segmentar só isso. Porque, assim, a questão das novelas, né? Falando de novo de novela, que elas dão uma manipulada também, mas elas também mostram pra gente o gosto da audiência, né? Porque muitas vezes a novela ela vai se balizando pelo que a audiência quer. Então é um caminho com muitas direções, né? Porque tem o que, digamos assim, a elite intelectual nos impõe como uma história, e tem também se aquela história não agrada, isso tem que ser mexido. Então, é um jogo de forças que a televisão nos coloca na mesa, e que eu acho muito difícil avaliar todos os agentes dessas forças, né? Porque tem muitos setores da sociedade atuando aí. Mas, de fato, existe uma característica muito manipuladora da televisão brasileira, até porque são monopólios, né? E que são comandados por famílias de elite. Então, isso a gente não pode perder de vista, né? Tem outro fato de que a televisão é uma concessão pública e faz o que quer, sem nenhum gerenciamento, sem nenhum. Eu não acho que o setor público, digamos assim, o poder público deva controlar a TV. Mas tem coisas que acontecem numa TV como essa que eu citei, de uma criança chorar porque não consegue falar uma palavra, que não pode acontecer. Ela é uma concessão pública, tu não pode expor uma criança, né? Então, é difícil essas áreas aí dentro da televisão. Então, eu acho bem difícil de avaliar e de ter uma dimensão de quem puxa mais, né? Olha, eu vejo bem menos TV do que eu já assisti na vida. Hoje em dia eu voltei a ver notícias na TV que eu não via mais. Então eu hoje assisto Jornal Nacional, que há anos eu não assistia. Eu assisto outros canais por assinatura, né? De notícia, porque a gente está vivendo uma loucura no país e no mundo, e eu sinto essa necessidade de TV. E eu tô gostando de voltar a assistir TV ao vivo, digamos assim, né? Entre aspas, assim, de assistir o Jornal Nacional na hora que entra, e não depois as notícias. Essa coisa do ao vivo, eu gosto muito, sabe? Que eu tava falando por exemplo, o casamento da Lady Di, né? De assistir. Aí eu me lembro que quando teve o casamento agora do príncipe. Agora não, né? Uns anos atrás, do príncipe William. Eu assisti ao vivo também, e eu mesmo tive nossa, essa coisa de ver ao vivo é muito legal, né? É muito rico você ver o que está acontecendo agora, e várias pessoas ao mesmo tempo estão assistindo aquilo, né? Que está acontecendo nessa hora. Eu gosto muito disso, assim, da TV. Eu gosto muito de TV.
Eu não assisto mais tanto, por exemplo, novela, que é uma coisa que eu sempre fui noveleira, não assisto mais, porque não acho mais as novelas tão incríveis. Acho que está muito superficial e, ao mesmo tempo, a gente tem séries que se aprofundam em alguns assuntos. Mas, às vezes, eu tento ver novela, porque eu acho que, assim, para entender o Brasil, a gente tem que ver novela, a gente tem que ver TV aberta, né? Porque o fenômeno da televisão no Brasil está muito ligado ao que acontece na vida real. Então, eu acho que alguém que gosta de política, que nem eu, que gosta de sociologia, que quer entender o que está acontecendo, não tem como falar, eu não vejo isso. É ruim, é menos, e menosprezar. Quando você fala de novela, né, também, as novelas e tal, o fenômeno da novela no Brasil é extremamente potente, a gente não pode desprezar isso nunca, né? Em que país que se produz o número de a quantidade de dramaturgia que a gente produz? E tudo bem, eu não gosto mais tanto dos temas e tal, mas assim, tem uma qualidade técnica excepcional, né? E eu, como roteirista, fico pensando assim, a quantidade de texto, de diálogo e de cena que é produzida no Brasil todos os dias. Tem quantas novelas? 3 novelas no ar, inéditas sempre, mais minisséries. Isso é de uma potência incrível. A gente não pode menosprezar esse fenômeno, né? Que é super brasileiro. Então, eu acho muito difícil avaliar a TV, porque a gente tem uma mistura de amor e ódio, assim, a gente que pensa na televisão, que pensa no audiovisual, na comunicação, né? Porque é isso, tem coisas que são brutais, que são perversas na televisão. E, ao mesmo tempo, existem outros fatores que tornam a televisão riquíssima. E uma válvula de escape, um espelho da gente que a gente não pode menosprezar. E se eu for relacionar com a minha infância e adolescência, que foi o começo dessa conversa, a gente não tinha, né? Por isso que também a gente via mais a TV aberta, porque a gente não tinha outras opções, né? E eu acho muito rico a gente poder assistir uma série inglesa, uma série africana, né, com bem menos oferta que a gente tem, mas é o que está sendo feito na Índia. Então, eu acho que o streaming ele tem que ser levado em consideração também, porque ele abre uma porta para a gente, uma janela para a gente, que a TV pública, a TV aberta não nos dá, né? Então, você vê, é uma oferta muito grande de audiovisual que a gente tem, né? A gente está cada vez mais audiovisual. Então, não tem como a gente pensar num mundo hoje que não tenha isso, né? E as pessoas tendem a falar muito mal, né? Ai, todo mundo só quer ver série, ninguém quer. Eu não acho isso, eu não acho que o rádio não morreu por causa da TV, né? A TV não morreu por causa da internet. O ser humano precisa se comunicar. E que bom que existem novas formas de comunicação nessa pandemia. Ó, a gente está conversando hoje online, a gente não estaria aqui alguns anos atrás, né? Podendo se comunicar no meio de uma pandemia. Então, assim, eu sou uma pedindo uma amiga, uma otimista realista, assim. Eu não eu sou muito crítica, mas também eu tenho uma esperança de que a gente consiga usar as tecnologias para o bem, né? E para a nossa evolução, enfim. E a TV está dentro disso, e o streaming também. Então, eu acho que assim, são outras formas de a gente poder acessar conteúdos, poder trocar experiências com outros povos e com a gente mesmo aqui dentro, e ter mais opções para isso, né? Mas cada um tem a sua linguagem, a gente tem que levar em conta. Enfim, eu vou espalhando, mas é porque eu acho que é um assunto muito amplo, né? Se a gente for ver, a gente está falando não só do país, isso não só da TV, mas a gente está falando do mundo, né? De como a gente se relaciona com o mundo através da TV. Enfim. Eu acho que poderia ser mais relevante. Eu acho que hoje, que são esses jogos de força, né? Por uma pressão da sociedade, por exemplo, a gente está vendo mais na TV pessoas negras, pessoas indígenas, temáticas ligadas ao racismo, ao sexismo,
né, a homofobia, mas ainda está muito pouco, né? E quando a gente vê que só agora se começou a tratar disso, a gente vê que realmente a TV tem uma falha aí, tem um buraco. Porque o povo brasileiro não se vê na tela, na verdade, né? É, então, é muito complexo isso. Então, agora, hoje em dia, a gente tem, por exemplo, falando mais de novela e telejornal, né? A gente já está vendo que existe essa temática e que essa temática tem aderência com o público. No entanto, ainda falta muito, porque eu sinto que entre as pessoas que fazem os conteúdos, esse tema ainda não está suficientemente bem elaborado, né? Porque eu conheço as pessoas que faço parte, assim, né? Convivo com essas pessoas que são a elite intelectual do Brasil, quem comanda as narrativas todas, né? No fundo, não está com esses temas bem realizados. Às vezes você encontra numa reunião de pauta, numa reunião de briefing, certos comentários que você não acredita que ainda existe esse tipo de comentário e que não dá mais para aceitar, né? Ligados principalmente ao racismo, à homofobia e ao machismo. Então, assim, é necessário ainda uma pressão, como já está acontecendo da sociedade, para que isso mude. Porque de cima para baixo não vai mudar, só vai mudar de baixo para cima. Né? De baixo eu digo assim, né? De quem está aqui querer que aquilo lá mude, porque tem coisas que ainda dão arrepio quando você liga a TV. Né? Primeiro, aparece uma TV da Europa, não tem negro, não tem indígena. Esses dias eu estava vendo, por exemplo, Roda Viva, né? Eu nunca vi um entrevistado ali daquele grupo que entrevista indígena. Negros, pouquíssimos. Agora tá começando a ser colocado ali na bancada. Mas se você nunca vai ter negro, mulher, indígena, pessoas representantes da LGBT entrevistando, que tipo de pergunta você vai ter para aquele entrevistado, mesmo que você coloque ali um entrevistado de minorias políticas? Então, enquanto a gente não tiver diversidade nas redações, nas agências, não tem como a TV mostrar o que a gente é, né? Então, eu acho que falta muito. Eu acho que as pessoas que fazem comunicação de uma maneira geral precisam correr atrás de formação e de reflexão e de leitura para conseguir fazer uma televisão mais democrática e mais real, porque realmente assim, o que a gente tem não reflete a nossa verdade. Quando eu estava falando lá que a TV é uma concessão pública, né? Tem uma coisa que me incomoda muito na TV hoje, que eu não sei bem como é que funciona, né? É isso que a gente tem que correr atrás para entender, que é a concessão de canais de grupos religiosos, que é uma concessão pública, e olha onde a gente está chegando como país, com um fanatismo religioso que prega intolerância, que prega a violência, né? Que o que eu estou falando aqui não é uma questão de preconceito religioso, como muita gente inverte a nossa... hoje tem muito isso, né? As falsas simetrias e a inversão de narrativa. Não é um preconceito contra as religiões evangélicas, não é isso. Mas esse tipo de grupo, seja evangélico ou qualquer outro religioso, que tomou de assalto as televisões brasileiras e que são concessões públicas, isso é inadmissível, né? Porque vai contra os interesses públicos. E todos os governos de esquerda e de direita e de centro-direita que a gente teve, por exemplo, da ditadura, né? Depois da ditadura para cá, agora eu já nem sei se a gente pode se dizer que a gente está numa democracia ainda, mas enfim, depois da ditadura para cá, deixaram crescer, deixaram tomar conta. E olha onde é que a gente veio parar. Que a gente tem uma fundamentalista religiosa no ministério do país, que é essa Damares, sequestradora de criança. E as narrativas não. As narrativas da TV, por exemplo,
não aprofundam essa questão. Por quê? Por que não tem matéria no Jornal Nacional todo dia sobre essa criança sequestrada pela Damares, indígena? Por que, né, por mais que o Jornal Nacional bata no Bolsonaro todos os dias, não se aprofunda nessa questão, né, de como que esse fundamentalismo religioso está ali? Que interesses são esses que estão aí embaixo? Então, enfim, só queria fazer essa parte que dentro da questão da TV pública a gente teria que entender melhor como que a TV pública, como que uma concessão pública define os critérios de quem vai ter a concessão. Um grupo religioso pode ter uma concessão de canal aberto? Eu acredito que não deveria. Ainda falta personagem de minoria política. Eu gosto de falar minoria política porque, assim, nós não somos mulheres, pessoas negras, LGBT, não são minoria. Aliás, se você colocar todo mundo junto, nós somos maioria na população, só que somos minoria política, né? Então, essas minorias políticas, às vezes, são colocadas de forma desprestigiosa, desrespeitosa, né? Eu me lembro, quando eu era mais nova, adolescente, criança, a pessoa gay, a pessoa homossexual, era sempre um homem muito afeminado, muito ridicularizado, né? E a mulher era uma sapatona, caminhoneira, né? Sempre, não que essas identidades não existam e não devam ser respeitadas, mas não existe só essa identidade, né? Então, hoje, por exemplo, já teve novela com personagem transgênero, né? Que agora, acho que foi ano passado, que rolou uma super recusa de públicos mais conservadores de botar uma história de um homem transgênero, né? De uma menina que se identifica com o gênero masculino. Só que aí tem uma outra questão que a gente pode falar também, porque dá para abrir para muita coisa, por que essa personagem foi interpretada por uma mulher, né? Quando já não existe quase nenhum papel que uma pessoa transgênero possa interpretar. Aí, quando existe um papel de uma pessoa transgênero, se coloca uma pessoa cisgênero para fazer. Né? Então, aí a gente entra numa outra coisa também, né? Quem pode interpretar os papéis? Ontem eu estava vendo um debate de uma atriz, a Daniele Suzuki, acho que é o nome dela, né? Uma atriz japonesa, que está falando, né, que teve uma novela em que ela perdeu um papel para Giovanna Antonelli e que realmente foi uma coisa ridícula na época. Eu me lembro que eu acompanhei, que era uma novela chamada Sol Nascente, sobre imigrantes japoneses no Brasil, e a japonesa principal protagonista era interpretada pela Giovanna Antonelli, que é de origem italiana. Cara, não colocaram uma japonesa para fazer. Era o pai japonês, era aquele ator que eu gosto muito, não vou lembrar o nome, mas que não tem nada de japonês. Agora, como que esses atores aceitam fazer esses papéis? Por isso que eu te digo, assim, que a elite intelectual, onde os atores estão inseridos também, as pessoas que determinam as narrativas, elas têm que se posicionar. E elas têm que fazer uma reflexão mais aprofundada do poder que as narrativas exercem. Porque um ator que não é japonês não pode aceitar esse trabalho. É cruel com os outros atores, né? Às vezes também atores, personagens, por exemplo, a Chiquinha Gonzaga, que foi uma mulher negra, ela foi interpretada pela Regina Duarte, que é uma mulher branca, sabe? Não dá mais para a gente aceitar isso. Eu acho que os grupos de ativistas de todas as áreas, porque eu acho que o ativismo muda o mundo, estão contribuindo para que isso não seja mais uma coisa aceita, para que seja questionado. Mas ainda falta muito, né? Então, eu acho que a gente precisa pressionar, porque as minorias não são bem colocadas na TV. Eu acho que a história, né, ela não é linear. Então a gente vai e volta, vai e volta, vai e volta. Por exemplo, quando eu era bem nova, tinha Malu Mulher, que era uma série feminista.
A música de abertura era feminista, a personagem era extremamente feminista, aí hoje você vê a intérprete dela dizendo que acha as feministas chatas e que não, nem gostava tanto daquela personagem, né? A Regina Duarte falou numa entrevista com o Pedro Bial. Mas, enfim, é uma facada, né? É uma facada nas mulheres. Gente, a gente adorava aquela personagem. E eu mesmo da minha mãe gostava de ver. Eu gostava muito da filha, mas eu me lembro que era muito tarde, eu não podia ver todo dia aquela série. Mas era. Então a gente teve uma Malu Mulher, a gente teve, por exemplo, o Grande Sertão Veredas, né? Que também tem um tema revolucionário. E hoje tem uma cena que eu estava vendo do Tieta, do Agreste, com a Beth Faria conversando com o com o Cássio Gabus Mendes, né? Sobre homossexualidade, que é uma fala maravilhosa, um diálogo incrível, que hoje a gente não vê mais esse tipo de coisa, né? Então, eu acho assim que a gente vai e volta, a gente vai para frente e vai para trás, vai para frente e vai para trás. E hoje eu acho que em alguns sentidos a gente enfrenta ainda retrocesso. Acho que do ano retrasado para cá está mudando um pouco assim nas temáticas das novelas, principalmente eu vejo, mesmo no Jornal Nacional, que eu ando assistindo mais, já está trazendo, né, questões sobre racismo, que tá agora, depois de 500 anos, o Brasil começa a pensar nisso, mas eu acho que é isso, anda um passo para frente, um para trás, dois para frente. A gente não tem uma coisa linear assim para avaliar. Eu acho que são muitas forças que vão puxando para tudo que é lado, e eu estou dando exemplos mais da Globo, mas a gente tem novelas na Record que são extremamente retrógradas, assim, que colocam uma mulher, né? Esses dias eu estava num consultório médico, num hospital, esperando para ser atendida, e estava ligado numa TV que eu nem sei qual acho que era a Record, e era uma conversa, assim, era um programa de entrevista que falava que as mulheres tinham que aceitar qualquer homem que quisesse elas, mesmo que elas não gostassem, elas tinham que forçar um pouco, porque se aquele homem gostasse delas, elas tinham que aceitar ter uma família com aquele homem. Assim, instigando uma violência, instigando homens a não aceitarem um não como resposta, num canal aberto. Então a gente ainda se depara com esse tipo de coisa, né? E que é inaceitável, mas que acontece. E a influência que isso tem nas pessoas, inclusive para atitudes violentas, é brutal, né? Porque quando está numa TV, parece que é uma verdade. As pessoas têm uma tendência a não questionar tanto o que está na televisão, né? Em qualquer que seja o programa. Então, a gente formar, né? Ter uma educação que forme também espectadores críticos é muito importante para não aceitar qualquer coisa. Eu acho que a televisão que a gente quer e precisa é uma televisão diversa. E aí, quando a gente fala de diversidade, não é só uma diversidade, não é que assim, a diversidade tem que estar na tela, né, nos conteúdos. Só que para isso a gente precisa que as equipes sejam diversas. Então, não tem como fazer uma televisão inclusiva e que mostre a realidade brasileira se as pessoas que produzem, pensam essa televisão, não sejam representadas pelos grupos que a sociedade tem. Então, não dá mais para a gente ter funcionários de maneira geral, isso, né? Da televisão, só brancos, e a maioria homens nos poderes de decisão. Né? Se você vai ver quem tem o poder de decidir o que vai para o ar, são homens brancos, né? E isso eu falo desde do CEO lá em cima até o roteirista, porque o roteirista também decide. Então, o roteirista, o diretor, a maioria é homem e branco. Então, se a gente não tiver mulher, pessoas negras, pessoas indígenas, pessoas orientais, imigrantes, pessoas de gêneros diversos, né, orientação sexual diversa, a gente não vai ter um conteúdo que reflita a realidade brasileira.
Então, eu acho que a gente precisa muito, porque a TV, né, tem uma coisa linda na TV que eu acho, que é assim, no Brasil, a gente tem um território imenso, né, o território nacional é imenso, a TV, ela une esse território, porque em qualquer lugar tem uma TV. Então, é muito bonito o que a TV pode fazer, né, ao contrário, é muito cruel e perverso o que ela também pode fazer e faz. Então, mas pensando no lado bom, no que a gente gostaria para o bem, para que essa união fosse eficaz e nos permitisse evoluir como país, essa televisão deveria ser feita pelos grupos que compõem o nosso país. E isso está muito longe de acontecer. Olha, eu acho que já existe um esforço para que isso aconteça na TV, né? Estou pensando assim nas TVs que eu conheço mais, que eu assisto mais, que são o Globo, TV Cultura, os canais por assinatura eu vejo o Futura, Globo News, enfim, GNT. GNT está muito longe do público ainda, eu acho. No esporte, né? Enfim, eu acho que já existe um esforço para que as narrativas contemplem os grupos. Eu acho que já tem, né? Mas não tem resultado, porque as pessoas que estão ali comandando não têm essa visão. São pessoas que não pegam ônibus, são pessoas que não sabem o que é um serviço público de saúde, porque nunca foram num posto de saúde. Não sabem a realidade de uma escola pública, não sabem o que é ficar 2 horas para ir, 2 horas para voltar no transporte para ir trabalhar. Estou dando alguns exemplos, né? E essas pessoas não conseguem traduzir, por mais que elas estejam ancoradas em pesquisa, a gente sabe que tem um suporte ali incrível para que as pessoas escrevam, tanto dramaturgia quanto noticiário, essas pessoas não têm um olhar, então não adianta. Então, assim, eu acho que já existe um esforço nesse sentido, mas ele não é eficaz. Olha, eu ia ter muito conteúdo educativo para criança, muito. Eu ia, por exemplo, aquela coisa, no meu tempo, eu teria uma parte grande do conteúdo da manhã e do fim da tarde, começo da noite, para crianças, que é a hora que as crianças estão em casa, quando tinha escola presencial, né? Vamos pensar assim, fora de um ambiente de pandemia. Eu teria conteúdos para mulheres e para saúde, que tem de manhã, por exemplo, bastante, completamente diferentes, né? Onde mulheres de várias etnias pudessem contribuir para o conteúdo, que não é o que acontece. Eu eliminaria todos os programas de auditório. Só que os programas de auditório, eles são baratos, né? Se você for comparar jornalismo, dramaturgia e programa de auditório, o programa de auditório é muito mais barato. Programa de entrevista. Adoro programas de entrevista, que são baratos e ótimos. Teria mais programa de entrevista e talvez menos reprise de novela. E eu acho que seria uma TV com mais conteúdo para criança e adolescente, com certeza. Mais prestação de serviço e mais pesquisa sociológica para embasar os conteúdos, né? Bom, dramaturgia consegue, né? Gasta muito, mas também consegue captar bastante verba, né? E eu acho, assim, que quando você tem um produto bom, os anunciantes vão querer anunciar ali, né? Pode ser Faustão, pode ser um produto bom e com audiência, né? Então, eu acredito também que a gente não pode, a gente tem que ficar, claro, a gente tem que ter o anunciante, pensar nisso, mas a gente não pode ficar refém desse anunciante. Por isso, a gente precisa de políticas públicas para as TVs, né? Então, precisa realmente de um dinheiro público para fazer certos programas que não vão ter tantos anunciantes, por exemplo, num primeiro momento. Eu acho que não dá para pensar a TV só do ponto de vista da rentabilidade, né?
Acho que a gente tem que pensar também do papel do público, né? Da importância pública que a televisão tem. Então, eu acho que é realmente assim, é um xadrez, né? Mas acho que a gente tem que começar a mexer essas peças um pouco, e peças que a gente acha que não podem ser mexidas, a gente tem que tentar mexer um pouquinho, né? Mas elas só vão ser mexidas de baixo para cima, é o que eu estava comentando antes. Eu acho que nunca vai vir uma proposta de mudança de cima, essa proposta vem de baixo. Por exemplo, hoje a gente sabe que muito menos jovens veem TV, né? Por quê? Porque a gente não está conseguindo conversar com esse jovem. E, ao mesmo tempo, eles vivem do audiovisual, então eles veem outros audiovisuais que não a TV. Então, por que está acontecendo isso? Né? O que a TV teria que mudar? Então, são questões que a gente precisa se debruçar e precisa pensar de forma séria, né? E sem esse medo de perder anunciante, porque de fato vai perder de qualquer jeito, porque já está perdendo, né? Eu acho que eu traria primeiro o olhar dessas pessoas comuns, né, dos brasileiros comuns que pegam ônibus, que não pegam ônibus no Projac, que pegam ônibus ali no ponto, que não passa, né, que não tem onde deixar o filho na creche, que não tem creche para deixar o filho, que não tem apoio para cuidar das crianças, que sofrem violência doméstica e que conseguem, mesmo assim, viver e realizar coisas, né? E eu colocaria, nas minhas novelas, eu colocaria a perversidade da elite brasileira. Porque a gente tem uma elite branca extremamente perversa, que quer continuar com os seus escravos modernos, né? Que quer continuar nesse apartheid que a gente vive e não quer abrir mão dos seus privilégios. E essa elite não está representada nas novelas, porque quando a gente vê rico na novela, eles são sempre pessoas boas, né? Eu não estou dizendo que todo rico não é uma luta de classe, apesar de que é uma luta de classe que a gente vive. Mas assim, a gente não pode mais mostrar a classe mais abastada brasileira como essa classe redentora dos pobres, que é o que a gente mostra. Né? A gente precisa mostrar o que acontece na verdade, que eu moro na Vila Madalena, eu vou aqui no boteco da esquina, não tem uma pessoa negra, e quando tem, é o garçom. Então, como que a gente põe isso numa novela? É preciso colocar, porque ninguém mais consegue digerir essa novela que é todo mundo amigo, quando na verdade não é. Então, eu acho que essa guerra, digamos assim, esse conflito, para não falar guerra de classe, né, mas eu vou falar assim, um conflito de classe que existe, esse impasse de classe que existe, não é colocado na tela, a gente não vê. Esse rico vilão que se repete nas novelas é super estereotipado também, né? A gente não encontra toda hora uma pessoa dessa. Por exemplo, nessa novela até que eu estava assistindo, tem a Griselda, né? Que é a Griselda, tu vê que tem uma coisa super machista aí, que ela só virou uma pessoa interessante pro mocinho lá, que era casado com a Teresa Cristina, né? Quando ela ficou rica. E antes dela ser rica, ela não era uma pessoa para ele. Aí ela fica rica, ela então está autorizada a ser, né? E aí ela tinha um buço. Então essa mulher com buço, ela não é pro mocinho. Aí ela tirou. Ficou rica e tirou. Então aí ela é o estereótipo de mulher aceitável para ser a heroína da novela, né? Enfim, a heroína só é heroína quando ela tá no estereótipo, enfim. Mas voltando para a Vila Rica, tem a Vila Rica, mas tu vê que ela é a ricona rica, a ricona perversa, mas e tem vários ricos, tipo a filha dela, outras pessoas que são legais. Eu não tô dizendo que todo rico é um vilão, não é isso. Mas assim, não é assim a realidade. Os ricos não namoram pobres, que nem na novela, né? Que ela namora o filho da Griselda. As pessoas não, a gente vive realmente um apartheid. Rico e pobre não se relacionam no Brasil.
E na novela parece que se relacionam. E parece que é uma relação harmônica, quando não é. Né? A novela muitas vezes põe a pobreza como uma coisa legal. Não é legal. As pessoas pobres são dignas, mas não é bom estar ali. Né? Não é um lugar que, beleza, nós estamos aqui, a gente vai crescer. Não. Essa pobreza que a gente tem aqui não é aceitável. E na novela ela é aceitável. Porque a gente coloca os pobres como os mais legais e felizes. Quando a pobreza gera uma extrema violência, gera depressão, gera frustração, né? Gera angústia, e a gente está colocando ali como se fosse beleza. É só porque tu mora tu nunca viu uma pessoa na novela que não teve atendimento médico, que vive com diabetes, né? Que não tem acesso a comida de qualidade. E todo mundo come. Né? Ninguém questiona na novela que tipo de alimentação o rico e o pobre têm. Que é brutal a diferença. Então, a gente fica naqueles conflitos que muitas vezes trazem questões de raça, gênero e orientação sexual, mas de uma maneira muito, muito lá em cima. Não mergulha. Não, se tu conversar com qualquer empregada doméstica, o que ela vai te contar é um filme de terror. Né? Tem até um projeto que chama Eu Empregada Doméstica, né? No YouTube, tem no YouTube, tem no Facebook, eu não sei se tem no Instagram, mas no Facebook tem, da Preta Rara, né? Uma rapper aqui de Santos, socióloga também, a Joyce, né? O nome dela. E ela põe lá relatos que quando você lê, parece que você está falando dos anos, sei lá, 40, 30, e não, é de hoje. Mulheres que não podem comer na casa que trabalham, que ficam presas, trancadas dentro de casa, que às vezes nem ganham nada. Esse ano, né? Foi esse ano que descobriram aqui em São Paulo, num bairro de classe alta. É uma pessoa escravizada, uma mulher escravizada, né? Há 20 anos. Então, isso não está na novela. As empregadas domésticas são sempre amicíssimas da sua patroa, ou quando a patroa é essa vilã, elas são contra a vilã, mas assim, elas não aparece ali uma questão de classe, do quanto aquela mulher e aquela família daquela mulher são impedidas de ter uma vida plena por causa da desigualdade de classe que a gente vive aqui. Então, isso não está na novela, né? Porque aí a pessoa que vai assistir não vai dormir bem e vai no outro dia querer confrontar mais ainda o seu patrão ou patroa. E eu me lembro do Jean Willis falando assim, claro que a pessoa gay, afeminada, pode ser uma vilã, mas será que o Brasil está preparado para ter esse vilão agora? Será que não é cruel demais com as pessoas, com os homens afeminados gays, que já são super vítima de uma série de preconceito, crianças que são assim também, são muitas vezes agredidas? Será que é o momento de botar esse cara como um vilão? Não era o momento, né? Então, aí você vai vendo que falta muito ainda a gente elaborar sobre a nossa sociedade. Nós que fazemos os conteúdos audiovisuais, precisamos ainda muito elaborar. E eu não falo só de roteirista e diretores, a pessoa do figurino, do cenário, da produção, todo mundo, casting, todo mundo precisa entender em que lugar a gente está, né? E quem são e por isso que a gente daí tem que falar de sistema de cotas, porque quando você tem cotas na universidade pública, e deveria ter muito mais, mais pessoas chegam ao mercado de trabalho, inclusive audiovisual, para pensar de uma maneira diferente o que a gente está fazendo. Então, se a gente não tiver essa questão na educação, a gente nunca vai ter profissionais que consigam reverter essa realidade. Então, assim, eu acho que a gente ainda tem um longo caminho pela frente, mas que a gente não deve desistir, porque a televisão é muito importante para o país. Eu sugeriria mudar o RH e contratar e ter uma política de contratação que refletisse a sociedade brasileira. Eu acho assim que em todos os canais
as equipes tinham que ter pelo menos a metade de pessoas negras, porque se a gente tem 54%, né, 52% do Brasil, não lembro, que é negro ou pardo, né, que se diz, né, se vê como negro ou pardo, essas pessoas têm que estar nas televisões. Eu acho que isso já garantiria uma mudança que seria a mudança que a gente gostaria de ver. Acho que tinha que ter cotas, entende? Acho que a gente tinha que pegar lá o mapa do IBGE da nossa população e encaixar nas pessoas. Não sei se é muito tópico, né? Ia ter que mandar muita gente embora, mas ia ter que recontratar muita gente também. A gente nunca vai conseguir mexer nisso se a gente não mudar quem faz. Né? Quando que eu vi o Roda Viva do Marcelo Adnet, e tinha uma menina que perguntou, aliás, que ele ficou super desconfortável e ninguém mais perguntou muito, sobre o colega dele, humorista, que está sendo né, denunciado por várias mulheres, e ele ficou ali, sabe? A gente sabe que acontece isso, assédio, sexismo, esses homens continuam ali, sempre são eles que determinam. E aí sempre são eles que ganham os melhores salários dentro da televisão. E o que acontece? Muita gente, como os salários não são bons na TV, de maneira geral, assim falando, e os melhores salários ficam com homens brancos, muita gente acaba desistindo dessa profissão. Né? Eu conheço várias mulheres, por exemplo, boas, mega competentes, colegas minhas, que desistiram do audiovisual. Porque não tem mais, porque elas nunca ganham um valor que dá para se sustentar. E que possa ter filho, e que, né, porque são muitas horas de trabalho, às vezes tu não consegue trabalhar numa produção e cuidar da criança, ou cuidar de uma pessoa doente na família, né? Tem uma amiga que tem uma mãe com Alzheimer, desistiu ela era produtora, não é mais, porque não tem como conciliar. E isso é cruel. E aí o que acontece? Os cargos vão ficando, de decisão principalmente, vão ficando com os homens brancos sempre. E aí essa narrativa é sempre o olhar deles, né? É impossível que a gente tenha uma TV que converse com o público se só uma minoria determina o que vai ser dito. Né? Então, eu não consigo pensar numa mudança que não passe por essa reestruturação dos profissionais que fazem a TV.